só dos meus amigos inscritos, a mentira como arma política. O que seria isso? Isso é o socialismo. Nós vimos que o nosso país, o Brasil, ele vive de narrativa, de fraudes, de desinformações e do uso da mentira como arma política, principalmente isso. Até parlamentares de esquerda e não tão esquerda assim, eles mentem para seus eleitores, eles enganam, eles iludem, eles dizem que são da direita e são de esquerda, e prometem e descumprem. Enfim, nenhum outro evento da história da humanidade foi objeto de tantas distorções, narrativas, mentiras, invenções, como a Revolução Russa de 1917, que implantou lá o marxismo na prática. Foi lá que tudo começou. E existem inúmeras obras e livros, filmes sobre isso, que vocês podem encontrar ou então examinar nos meus vídeos. Aí eu sempre deixo 2, 3 exemplos de filmes e obras literárias. E um exemplo típico disso tudo é o chamado Decálogo de Lenin, que seriam 10 preceitos que ele publicou da revolução dele lá, a revolução dos bolcheviques, né? Que ele dizia assim que primeiro item desse decálogo dele era que ele recomendava a corrupção, corromper a juventude para dar-lhe a liberdade sexual, feminismo, LGBT, para corromper. Segundo, seria a infiltração marxista e o controle em todos os meios de comunicações, jornais, revistas, televisão, etc. Terceiro, seria a divisão da sociedade em grupos antagônicos, né? No caso, movimentos sociais de todo tipo, MST, CUT, essas coisas aí. Quarto, seria o assassinato de reputações das pessoas, das lideranças. Viram o que aconteceu com o presidente Bolsonaro e outros líderes aí? Eles assassinaram a reputação do cara, toda a maldade do mundo, ele é o culpado. Quinto, a falsa propaganda política. Essa aí eles usam muito. Eles usam a palavra democracia, Estado democrático e de direito. Na verdade, tão logo eles assumem o poder, eles perdem todo o escrúpulo. Não existe democracia. Democracia é o partido único e é a lei deles e pronto. Sexto, esbanjar o dinheiro público, causar inflação, fazer empréstimos para países comunistas sem nenhuma garantia, esculhambar a economia do país, é isso que eles fazem. 7. A promoção de corrupção. Então, eles pegam as empresas estatais, por exemplo, empresas vitais para o país, como a Petrobras e tantas outras aí, e causam greve, causam prejuízo, causam fraudes para destruir a economia do país. Depois, desmoralizar as autoridades constituídas, seja do judiciário, seja das forças armadas, das polícias militares, desmoralizam para destruir a estrutura do Estado. 9 seria a perseguição implacável e a desmoralização das pessoas que não são comunistas, os da direita, conservadores, os liberais. Esses aí tem que ser destruídos porque eles são anticomunistas. 10º seria o desarmamento da população a qualquer custo. Como a preocupação do governo de esquerda é desarmar as pessoas, como eles estão fazendo no Brasil. Então, nesse caso aqui nosso, no Brasil, o lado vitorioso, né, ganhou tudo, ganhou todo o apoio de todo mundo, o apoio da mídia, do STF, do TSE, da PGR, do Ministério Público, do Parlamento, dos empresários, da OAB, dos partidos de esquerda, enfim, todo mundo apoiou. E o lado derrotado, que foi o nosso lado, os conservadores, não ganhou nada. Não teve apoio de ninguém, só teve perseguições, os recursos judiciais não foram acolhidos, nenhum deles, perdeu tudo, a direita perdeu tudo, foi perseguido, tem pessoas processadas, jornalistas perseguidos, assassinato de reputações, e a esquerda teve todo esse monopólio da justiça que eu mostrei, como foi o apoio da minoria da população, que agora conseguiram aterrorizar, eles conseguiram calar, censurar, prender, perseguir a maioria da população. As pessoas se calaram e não têm mais coragem de enfrentar a bandidagem. Como é que eles fizeram isso tudo? Simples, usar a desinformação, a mentira, a narrativa, a manipulação e através da mídia, né? Porque depois vocês vão ver no filme que eu vou deixar aqui, sem liberdade de expressão acabou, não tem. A pessoa tem que falar, se não falar, nem os deputados podem falar.
agora nesse momento. Então o petismo, ele soube usar isso tudo muito bem, e esse cara aí, esse nove dedo, pai dos pobres, salvador da pátria, a alma mais honesta do mundo, ele se considera o mais inteligente, o mais preparado, né, o mais... Bom, ele fez uma lavagem cerebral em todo mundo, nas pessoas mais simples, através dos seus cabos, né, pois ele não... As pessoas simples não entendem muito de economia e acreditam em qualquer narrativa, qualquer mentira, qualquer cortina de fumaça. Acho que foi o Lula que salvou, que melhorou o Brasil. Mas ocorre que em uma sociedade capitalista, o sucesso ou o fracasso econômico não depende de fatores internos. Ele depende, e muito mais, do mercado externo, né? Ou seja, quando o mundo lá fora vai bem, a economia do país em particular também vai bem. E quando o mundo vai mal, a economia de qualquer país também entra em crise. E tende a ir mal também. Isso é natural, isso aí é da lei da oferta e da procura. Isso nas coisas, isso é uma coisa que difere o capitalismo do comunismo. Porque o comunismo, ele faz, independentemente de estar bem ou mal lá fora ou dentro, ele vai mal sempre. Ele já é uma economia que nunca vai dar certo. É uma ideologia que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Só trouxe prejuízo, corrupção, ditadura, morte, só isso que eles trouxeram. E no caso do Brasil, aqui, entre 2003 até 2010, que foi os primeiros dois mandatos do Nove Dedos, apesar do governo, o Brasil conseguiu gerar alguns empregos, embora tivéssemos ainda 10 milhões de desempregados naquele período, mas porém com a entrada da incompetente poste que ele nomeou, que ele indicou para presidente, a situação do país piorou muito. A economia entrou em crise, tivemos aí, em 2014 tinha 14 milhões de desempregados já, e o socialismo estava sendo implantado com a velocidade da luz, né? Era decreto para lá e decreto para cá, e lei e certas normas que eles criaram aí, criaram os bolcheviques. E numa sociedade capitalista, a balança comercial sempre tem altos e baixos, né? Uma hora sobe, desce, né? Porque é regulado pelo mercado, né? E isto é, o crescimento depende muito da recessão. E isso é influenciado fortemente pelo governo, se é bom ou ruim, em particular. E razão pela qual nem todos os países crescem na mesma proporção. Ou seja, a forma com que os países se desenvolvem não é da forma igual, não é linear. Uns desenvolvem mais, outros menos. Isso vai depender muito da influência do seu governo, da boa gestão. Por falar em boa gestão, é fundamental que um país seja bem administrado, sem corrupção, né? Com direito, com justiça, com ordem, e aí tende a crescer os investimentos externos que são alocados no país. No caso do Brasil, nós temos peculiaridades que nenhum país do mundo tem. Nós somos ricos, nós somos autossuficientes em alimentos, nós produzimos arroz, feijão, soja, carne, café, açúcar, algodão, temos tudo que é tipo de minério, tem madeira, tem outras coisas aí que muitos países não têm. E temos muita commodities para trocar, para vender, para negociar com os outros países. Principalmente a China, que é um parceiro comercial que compra tudo da gente. Então, por isso, se o governo não atrapalhar, o país vai enriquecer, vai crescer, vai se desenvolver. Agora, se o governo roubar e atrapalhar o tempo todo, como fazem aqui, fecha as empresas, o Brasil, nesse momento, está com um desemprego recorde, está acelerando o desemprego. Por quê? Porque o governo é o pior do mundo possível. Então, eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, e o motivo desse vídeo é falar sobre um filme, um excelente filme, chamado Adeus Lenin. Esse filme é um filme alemão, retrata o fim da Guerra Fria, lá na década de 90, né? E o fim do regime comunista na Alemanha Oriental, com a queda do Muro de Berlim. Então foi um choque cultural que aconteceu. Depois de 40 e tantos anos de muro, eles de repente derrubaram o muro, e aí aconteceu aquele choque, as pessoas não conseguiam se encontrar. Um lado, que era o lado oriental, pobre, miseráveis, as prateleiras do supermercado vazias, um telefone demorava 20 anos para a pessoa poder comprar, um conserto de um carro demorava 2, 3 anos para consertar, e era um país atrasado e quebrado. E o lado
o lado aqui, o lado ocidental, era um lado capitalista, desenvolvido, tinha tudo, tinha Coca-Cola, tinha televisão a cabo, tinha tudo que era coisa. E o outro lado nem sabia o que era isso. Vejam a diferença. Então o filme é muito bom, tem uma história, um trama de uma professora que ela era uma comunista fanática lá, ela lutava muito pelo socialismo, acreditava muito naquilo, e aí quando começou aqueles movimentos para derrubar o muro de Berlim e democratizarem a Alemanha, tornar um país só, unificar o país, ela teve um mal súbito, teve um infarto e ficou 8 meses desacordada no hospital, né? E ficou em choque. Então muita coisa aconteceu e ela não sabia. Quando ela acordou, saiu do coma, o país já era outro. E aí foi uma confusão muito grande. Aí os filhos tinham que dizer para ela, não mudou nada, pelo contrário, os ocidentais invadiram a Alemanha Oriental aqui e vieram para cá, então está chegando muita gente de fora, mas o socialismo continua tudo igual, não se preocupe, mãe, porque ela estava muito chocada com aquela mudança. Ninguém aceita a mudança de regime, né? Então eles mentiam uns para os outros, né, dizendo que estava acontecendo isso, que estava acontecendo uma invasão dos capitalistas lá na Alemanha comunista. Então, era para todo mundo ficar tranquilo, que tudo ia acabar bem, não sei o quê. É um filme muito bom. Olha, eu não vou dar spoiler aqui, mas é maravilhoso o filme. Está de graça no YouTube ali. Vou deixar o link aqui, é só pegar o link e jogar lá no YouTube, vocês vão ver esse filme. Vale a pena. A Queda do Muro de Berlim, né? E Adeus Stalin. Adeus Stalin é o nome do filme, mas trata desse tema aí. É um enredo maravilhoso. Os filmes alemães geralmente são muito bons. E outra coisa, vou deixar um livro aqui. Livro Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin, de Orlando Fix, editora Record, 2016. Também é um livro que está de graça aí no Google. Tem sites com esse livro de graça. É um livro da história da Revolução Russa e a excessiva censura que havia lá, a falta de liberdade de expressão que havia lá durante todo o regime comunista da União Soviética, que durou mais de 70 anos, de 1917 até 1990, mais ou menos, que deu aquela pequena abertura assim, que modificou um pouco. Mas, igualmente, continua um regime de exceção lá, é um partido único, o presidente é sempre o mesmo, né? O Putin já está lá há mais de 20 anos, e é uma ditadura disfarçada. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, César Ramos de Extravox. É muito importante isso, vocês me ajudam muito se inscrevendo aí. Não estou pedindo nada, não é Pix, não é nada, não vendo livro, nada. Eu só indico porque eu sou um patriota e eu estou muito preocupado com o nosso comunismo aqui. A nossa situação é horrível, todo dia prisão de jornalista. Hoje mesmo tem um pedido de prisão do Siqueira, um jornalista da televisão, e tantos outros aí que são perseguidos ou já estão até fora do país. Não sei até quando vai isso. A situação está cada dia pior.